No vídeo de hoje vou ensinar como passar verniz acrílico em caixas de MDF ou papelão. Criaturas criativas, tudo sobre artesanato. Seja bem-vindo ao meu canal. Se tiver alguma dúvida, tentarei ajudar. Sou Ana Gabriela Falcão e vamos lá. Para começar, deixe seu trabalho estar bem seco após qualquer colagem. Sempre recomendo deixar de um dia para o outro para podermos envernizar. Coloque bastante verniz na ponta do pincel. De um lado para o outro, vou puxando, mas sem deixar secar. Deixe o verniz ficar úmido. Não tente puxar o verniz até ele secar, viu? Depois disso, pega um rolinho com delicadeza, mas dando uma pequena força. Vou e volto, passando o verniz sobre toda a superfície, sem tirar o rolinho da caixa. Não fique dando pulinhos com o rolinho. Preste atenção para que não escorra para as laterais. Para isso não acontecer, você pode depositar o verniz do meio para fora. Ou, se acontecer, passe imediatamente o rolinho para não ficar marcado. E deixe aquele seu like, seu joinha, seu comentário, para eu saber se vocês estão curtindo o vídeo. Isso é muito importante para o canal crescer. Desde já agradeço. Da mesma forma, vou encharcar bastante o pincel e passar nas laterais da minha caixinha. Essa é uma caixa de papelão, mas você pode usar em caixas de MDF, em vidro, tudo da mesma forma como eu estou ensinando aqui. O verniz a gente passa mais de uma demão, por isso que ele fica bonito. Enquanto a parte de cima seca, eu vou começar a passar o verniz na parte inferior da minha caixinha. Já dá para notar melhor que, como o verniz é esbranquiçado, quando eu passo na caixa fica branco. Não se preocupe, preste atenção, ele não vai ficar branco, ele vai ficar transparente assim que secar. Olha a diferença quando eu passo o rolinho. Ele fica bem esbranquiçadinho, mas fica com o verniz completamente puxado. E é isso que a gente tem que ter para nossa caixa ficar com acabamento perfeito. Repita o movimento nas laterais. A minha caixa é meia oval. Então, se fosse uma caixa quadrada, eu faria lado por lado e passaria o rolinho. Sempre pedaço por pedaço. Mas como a minha caixa é uma caixinha contínua, eu vou tentar passar a maior parte que eu conseguir de verniz logo em seguida, passando o rolinho. Não tenha pressa ao envernizar, tenha bastante paciência. Não atenda o telefone, fique focado ou focada no seu trabalho, porque assim ele não manchará, e senão você pode dar uma gotinha, esquecer de passar o verniz, se distrair, o pincel fica duro, enfim. Faça seu serviço quando estiver passando o verniz, só faça o verniz. E para deixar o verniz secar de uma demão para outra, não deixe ele no sol, porque senão ele vai ficar pegajoso. E caso a sua caixa, mesmo não deixando no sol, o acrílico ficar pegajoso, você espera secar. Depois das demãos todas que passaremos do verniz, você passa um talco de bebê, talco de corpo normal. Você passa na caixinha para que ele fique mais, assim, fique deslizando, não fique colando. Fica aí mais uma dica. Eu estou envernizando uma outra tampa de uma outra parte de caixa. Estou fazendo 2 caixas ao mesmo tempo, porque assim vai dando tempo de secagem. O verniz seca muito rápido. Outra dica importante é sempre envernizar a caixa em dias quentes, porque quando está muito frio, muito úmido, o verniz demora mais a secar. E para você ter um verniz perfeito, nada melhor que a prática. Você perder o medo de envernizar. Nesse vídeo eu não estou acelerando o vídeo.
para vocês perceberem o tempo do pincel e do rolinho. Agora vou começar a envernizar a parte de dentro da caixa. Começo sempre pelo fundo. Pelas bordinhas, você pega o pincel, puxa bastante para não ficar acumulado verniz nos cantinhos da caixa. Não tenha medo, tá ficando feio, vai secar, porque a gente vai puxar bem com o rolinho, tá? Então não tenha medo dessas manchinhas brancas, mas também não deixe que elas fiquem evidentes. Vai sempre ajeitando com o rolinho. E olha, vai ficando esbranquiçado, mas depois seca. Quando for passar o rolinho na ponta, você reparou que eu virei o rolinho de lado? Justamente para que a base onde a gente segura o rolinho não machucar o nosso trabalho, não ferir o verniz. Agora eu vou passando na lateral, puxando o verniz de baixo para cima. Pego o rolinho, encaixo ele na bordinha da caixa e rodo, vou e volto. E faço ao contrário sem encostar na parte dos fundos. Ai, meu rolinho desencaixou. É só encaixar de novo. O ideal é você ter um pincel só para verniz e outro para pintura, porque assim não corre o risco de, quando você for passar o seu verniz, o seu trabalho ficar com a mancha de tinta. Mas se você não puder, lave bem o pincel antes de usar. O rolinho tem que ser seco, é um rolinho de espuma, não é de pelo. E o que a gente vai fazer? Depois de passar a primeira demão, vamos deixar a caixa de lado, descansando por algum tempinho. Como é que a gente sabe qual é o tempo certo de dar a segunda demão? Quando você olhar para sua caixa e não tiver nenhuma manchinha branca do seu verniz, ele vai ficar transparente. Aí sim você pode dar a segunda demão. Nunca envernize com ela ainda esbranquiçada, porque senão você vai acabar retirando o seu verniz. Novamente, vou passar a segunda demão na tampa da caixinha. Eu, sinceramente, dou sempre de 2 a 3, nunca uma. Uma, nem pensar nos trabalhos. 2 ou 3, assim, para ficar maravilhoso. A terceira sempre vai ficar mais bonito. Só que o que acontece é a tal da paciência. Esperar, refazer e fazer. Cada vez que você passa o verniz, fica mais fácil. A primeira camada é mais difícil, a segunda já fica e a terceira é facílima. Parece que você já está pronta a caixa. Então, não economize nas demãos da caixa. Pelo menos de 2 a 3 vezes você tem que passar. Essas diquinhas vão ajudar bastante você a fazer um verniz perfeito. Gente, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é, confira se o sininho está assinalado, apertado, porque assim você vai receber todos os vídeos que eu fizer de primeira mão. Então, você reparou que a parte de baixo já estava bem brilhosa? Mas, como eu sou perfeccionista, vou dar a segunda demão. E você vai ver, olha só, já secou a lateral, viu? Não tem nada branco. Passo o verniz, vai ficar esbranquiçado novamente e passo o rolinho. Atenção que esse tipo de técnica é somente para o verniz acrílico, tá? Verniz geral é outra forma de passar. Você não usa o rolinho. Então, use sempre rolinho e pincel para o seu trabalho ficar lindo e perfeito com verniz maravilhoso. Outro detalhe importante é colocar o seu rolinho de lado nas bordinhas,
para que não fique com excesso de verniz e ele não fique grudado, marcado. Então sempre vire o rolinho nas esquinas da sua caixinha. Como eu digo, é um ângulo de 45 graus, mas para quem não sabe, é colocar o verniz de lado para que pegue bem nas interseções, nas beiradinhas da caixa. Verifique sempre se sua mão está limpa, para depois não colocar a mão manchada dentro da caixa. Uma vez que o verniz pinga dentro da sua caixa e você não limpa imediatamente, ele vai ficar marcado, viu? Então não se esqueça disso. Sempre deixe a mão limpa, um lugar bem assim fresquinho. Não bota o seu verniz para secar no calor, porque senão ele vai ficar grudento. E todo o trabalho, atenção, todos os trabalhos que vocês fizerem, sempre tem que dar um acabamento com verniz. E outra coisa legal que eu coloco é sempre um pezinho de silicone embaixo da caixa, para depois não arranhar. Esse é um outro acabamento, né, que eu boto, acho que dá um charme, valoriza o trabalho e vê que você tem uma preocupação na finalização do seu produto. Dá uma agonia, né? Ficar tudo branco. Mas, como a gente sabe que o resultado que vai chegar vai ficar maravilhoso, não tenha medo. Passe verniz bem encharcadinho mesmo. Tira o excesso de um lado, viu? No pincel, quando tirar do pote, e passe o verniz de um lado para o outro. Nós temos um verniz da loja Criaturas Criativas e também trabalhamos com verniz acrílico da Corfix. Você pode usar o verniz da marca que você quiser, mas não estou ganhando nada com isso, mas eu aconselho a usar o da Corfix ou da Criaturas Criativas. São maravilhosos, não ficam grudando, desde que você saiba passar da forma correta e seguindo essas informações de não deixar o verniz secar no sol, tá? Deixe ele sempre na sombrinha e que vai ficar muito melhor o seu trabalho. E verifique sempre se o lugar é fechadinho, para não ter poeira, para não ficar grudando bichinho. Já pensou? Você inverniza tudo e pum, para um bichinho ali, depois não sai de jeito nenhum. Você inverniza, um cabelinho. Então, tudo isso, como é que você faz quando tem um cabelo, quando tem um grumo, que é o verniz que fica mais seco no seu trabalho? Com a pontinha da unha, você vai lá e tira, puxa. Ou com uma pontinha de um pauzinho, de um palitinho de dente. Dica de como lavar o pincel. Quando você acabar de utilizar, você vai em água corrente na pia e lava o seu pincel. Pode ser com detergente ou somente na água corrente. Existe uma escovinha também que é o limpa-pincel, parece um pentinho de piolho. Você pode esfregar, esfregar, esfregar até sair todo o verniz das cerdas do seu pincel. Assim, seu material vai ficar sempre novinho, tinindo, para você fazer sempre trabalhos maravilhosos. Vamos supor, não deu para parar, para continuar, ainda não secou a primeira parte do meu trabalho. Pega o rolinho, pega o pincel e um paninho úmido. Você pega, molha e coloca sobreposto ao pincel e ao seu rolinho. Assim ele não vai secar e vai ficar com uma umidade ideal para você continuar fazendo o seu trabalho sem estar com verniz, com água no seu rolinho. Se você botar dentro da caixinha, sem esperar, a caixinha de água, que eu sempre trabalho com uma caixinha com água do lado. Então, é assim, peguei o pincel, peguei o rolinho, coloquei um paninho por cima e fica pronto para eu usar logo em seguida. Assim, claro que não são horas, né? Mas assim, até meia hora ele aguenta bem dessa forma. Assim você não fica preocupado em ter que pegar outro pincel, começar tudo de novo.
Eu espero que assim tenha dado uma noção boa para que você saiba o tempo certo de passar o seu verniz acrílico na sua peça de madeira ou de papelão ou de vidro. Fiz esse vídeo com muito carinho para dar essa informação e tirar dúvidas de muitas pessoas que sempre me perguntam como aplicar o verniz acrílico na caixa. Muito obrigada por estar aqui até o final desse vídeo. Sou Ana Gabriela Falcão, da loja Criaturas Criativas, que fica na Barra da Tijuca, Shopping Città América, lojas 109A e B. Telefone 2493-8442. Até a próxima!